Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Manhã Evangelística da nossa Igreja Batista Reformada. Sejam bem-vindos a essa primeira aula que nós iremos dar início a uma série do livro Lições para a Vida. Nós iremos dar início à série 13, que fala sobre as grandes diferenças entre um salvo e alguém que não é salvo, um crente e alguém que não é um crente. Essa série vai falar sobre essas grandes diferenças usando a vida do rei Davi para mostrar a diferença entre um salvo, entre um crente em Jesus Cristo e alguém que não é um crente em Jesus Cristo. Então, para dar início a essa aula, vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 23, o Salmo que Davi escreveu, o capítulo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só aqui nós vamos dar início a esta primeira aula desta série aqui. Como surgem as diferenças, nós vamos aprender. Como é que surgem essas diferenças? Em toda essa série nós iremos aprender as diferenças entre o crente e o não crente. E nesta primeira aula nós vamos aprender especificamente como surgem essas diferenças. Como que começam essas diferenças de um não crente e um crente em Jesus Cristo, crianças? Nós sabemos que todos nós somos pecadores, não é verdade? Nós sabemos que nós nascemos nesse mundo já pecadores. O pecado é uma marca registrada em o nosso nascimento. Nós não nascemos e nos tornamos pecadores conforme o nosso viver, mas nós todos nascemos pecadores. E conforme as Escrituras, a Bíblia Sagrada, todos nós pecadores temos uma dívida com o nosso Criador por causa dos nossos pecados. E todos nós merecemos a punição eterna. Mas nós iremos aprender aqui como que nós podemos ser diferentes de todo o globo, senão de quase toda a maioria que nasce nesse mundo e está perdida em seus pecados e será julgado no último grande dia. Como que eu faço para buscar essa diferença e como que eu faço para ser diferente de todas as pessoas, de toda a massa corrompida aí fora de ser humano, né? Então nós vamos ver como é que surge essa diferença de alguém que é um pecador, mas foi salvo pelo Senhor, e de alguém que não nasceu de novo. Qual que é a diferença sobre tudo isso? Nós vamos ver agora nós vamos aprender essas diferenças na vida de Davi. Como é que surgiu essa diferença na vida de Davi? Davi, mesmo ele sendo alguém que nasceu em Israel, ele precisou daquela obra que nós conhecemos de salvação na vida dele. Ele precisou nascer de novo e ser uma nova criatura. Mas como que isso aconteceu na vida de Davi? Nós vamos imaginar, nesse momento, olhando para o passado, Davi, aquele adolescente, aquele jovem, que já na sua juventude era um criador de ovelhas, né? Ele era um pastor de ovelhas já na sua infância. Mas Davi, ele tem uma diferença entre nós, entre vocês, muitas de vocês, crianças que moram na cidade grande, em cidades onde tem muitos prédios, muitos carros, muita correria do dia a dia. Só que a diferença nossa para Davi daquela época é que ele vivia em um vasto campo ali na cidade de Belém, sendo pastor de ovelhas, e ele tinha um grande privilégio de ver a obra da criação do Senhor. Imagine Davi criando aquelas ovelhas pela manhãzinha,
vendo o pôr do sol, à tarde, vendo toda a glória de Deus na criação. Imaginamos Davi diante daquelas ovelhas e vendo aquela cidade longe de Belém e vendo à noite as estrelas. Imagine Davi, ele observando o sol que nunca se atrasava, nem aparecia um segundo mais cedo. Davi não precisou se perguntar, será que a primavera virá no próximo ano? Ou será que o verão chegará? Tudo isso sempre aconteceu. Então Davi, muitas vezes, ele se sentou ali na encosta, né, de uma árvore, encostado em uma árvore, em algum local, e viu a beleza da criação. Toda a beleza da criação diante dos seus próprios olhos. E ele disse, talvez, aquilo que está escrito no Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus. Ele viu como claramente os céus, manifestam o poder de Deus, como que os céus, ele manifesta claramente que há um Criador, a beleza de toda a criação, de que há um arquiteto universal, um Deus que criou todas estas coisas. Ele sabe muito bem que existe um Criador olhando por essas em toda essa criação. Talvez nós temos um pouco de dificuldade, né, em vermos toda a criação do Senhor, porque nós estamos rodeados de tecnologia, né, de coisas criadas assim por dizer pelo homem, mas nós sabemos que todas essas coisas também vêm do Senhor, porque foi Deus que deu a vida, foi Deus que deu o cérebro e a sabedoria ao homem para criar todas as coisas. Só que o Senhor, ele nos fez diferente dos animais, né? Os animais costumam ser curvados para o chão, né? Sempre olhando para o chão. Nós não, nós fomos feitos retos para que nós possamos olhar para a frente, para os lados e para o alto, para ver a obra da criação de nosso Senhor. E Davi ali ainda, olhando tudo essas coisas que o Senhor criou, ele chegou à conclusão que somente um nécio poderia dizer não a Deus. Somente um tolo no seu coração pode chegar a dizer que não existe a Deus. Ele chegou à conclusão, olhando toda a criação, toda a glória de Deus, que só alguém que é tolo demais para dizer não existe um Deus. Imagine na época de Davi, há cerca de 3.000 anos atrás, ainda já existiam ateus, pessoas que não criam em Deus, como em nossos dias está cheio de pessoas assim. Mas Davi, ele escreve no Salmo 14 que só um tolo pode dizer isso, só um tolo olhando toda essa criação. É claro, crianças, que se nós formos estudarmos a criação de Deus, aquilo que Deus ele criou, todas as evidências que existe um Criador, é claro que nos nossos dias nós estamos bem distantes em conhecimento, talvez da época de Davi. Mas a gente não precisamos nem estudar tanto para saber isso, é simplesmente olhar para a criação, tudo em perfeita, tudo criado em perfeição, tudo criado em ordem, tudo demonstrando que existe alguém com uma inteligência sábia para ter criado todas estas coisas ao nosso redor. Mas Davi também, tendo olhado para o céu, Davi, ele olhou de volta para si mesmo e começou a ver a si mesmo em uma perspectiva diferente. Em vez de se considerar todo importante, ao invés de considerar, não, eu sou o centro do universo, eu sou o centro da minha vida, da minha família, Davi não. Davi, depois de ver toda essa criação, depois de observar todas as coisas criadas pelo Senhor, ele diz no Salmo 8, do versículo 3 a 4, assim: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, o que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Davi, ele escreve: quando vejo os teus céus, que é o homem mortal para que lembres dele. Quando ele pensou em Deus
como que olhando para o nosso mundo, assim como nós podemos olhar sobre um continente, dentro de uma aeronave, Davi começou a perceber o quão pequeno e insignificante e sem importância ele deve parecer aos olhos do Criador. Ele percebeu que ele era tão pequeno diante desta criação tão gigantesca e diante de um Deus tão grande e glorioso. Ele ficou imaginando: o que é o homem para que o Senhor se lembre deles? O que sou eu para que o Senhor visite a mim com a tua presença? Quem sou eu? No entanto, conforme Davi olhou atentamente para as coisas mais próximas dele, os insetos, os animais minúsculos, as flores, as ervas, ele percebeu que Deus ele era tão grande que ele havia projetado e provido tanto para os pequeninos como para os grandes. Ele viu que Deus ele era tão grandioso que o Senhor ele alimenta tantos os pequenos, ele cuida tanto das criaturas pequenininhas, minúsculas, invisíveis às vezes para nós, quanto dos homens como eu e você, seres humanos. Ele viu que como o Senhor ele poderia fazer isso, como ele é grandioso e glorioso, ele está atento a toda a criação, ele cuida de todos os animais e de todos os seres humanos, ele que está no controle de todas estas coisas. Rainhas e presidentes, eles somente conhecem pessoas especiais, não é verdade? Nós somos desconhecidos a eles, mas Deus não, ele conhece todos nós, todo ser humano, toda pessoa, todo pensamento, todo ser, em todo lugar, o Senhor conhece tudo e todos. Então, Davi ele escreve o Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12 assim, olhando a sua insignificância como ele poderia ser, ele não podia escapar nem se esconder-se do Senhor, então ele escreveu: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, nem ainda as trevas me encobrem de ti. Nem ainda as trevas, nem ainda a grande escuridão, que quer dizer trevas, me encobrem de ti. Davi, ele compreendeu que ele poderia se esconder dos reis dessa terra, ele poderia esconder-se os seus pecados também, dos seus pais, dos seus amigos, ele poderia esconder toda a sua malignidade e maldade de todos aqueles ao seu derredor, muitas vezes. Mas olhando toda essa criação, as coisas pequenas, minúsculas, ele compreendeu que de Deus, do Senhor, todo o Criador, ele não pode esconder nada dele. Você já imaginou? Deus, ele conhece todos os meus pecados. Deus, ele conhece todas as coisas que eu faço, que você faz. Ele sabe de tudo, mesmo que você escondeu do seu pai, mesmo que você enganou a sua mãe, mesmo que você enganou o amiguinho, o irmão, com uma mentira, com uma trapaça, e ninguém percebeu que foi você, Deus sabe que foi você, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo e nada está encoberto dele. Olha o que Davi escreveu: nem as trevas, o que é trevas? Escuridão, nem a escuridão pode fazer eu me encobrir do Senhor nosso Deus. Nada pode nos encobrir do nosso Criador. Então, Davi vendo toda a glória de Deus, a insignificância dele e que Deus ele conhecia todas as coisas, ele percebeu que ele necessitava de confessar o seu pecado ao Senhor. Então ele escreve o Salmo 32 no versículo 5 assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi, vendo todas estas coisas diante do Senhor, ele viu que existe um Criador, que existe um Deus Santo. Ele viu que ele é insignificante, talvez, para esse Deus eterno, diante de uma criação tão gloriosa. E ele viu também, diante dos animais pequenos,
insignificantes para nós, aos nossos olhos, flores, plantas, ervas, ele viu que Deus ele sabia todas as coisas. Então, com grande temor ao Senhor, com grande reverência ao Senhor, ele confessou o pecado ao Senhor. Ele confessou os teus pecados a Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para perdoar e salvar a nós todos. O Senhor ele é capaz de fazer todas estas coisas. Mas como um rapaz inquisitivo, Davi, com frequência, ter contemplado o horizonte, observando o sol, como que viajando do Oriente para o Ocidente, quão distante era esta jornada, quantos milhares de quilômetros de um lado da terra para o outro se fazia, então ele pensou sobre os seus pecados, e ele escreveu o Salmo 103, que diz assim: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele orou e pediu ao Senhor, assim como está longe o Ocidente, o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como é tão distante aquele percorrer do sol de um lado para o outro, do Oriente ao Ocidente, faça isso, Senhor. Perdoa os meus pecados, tira os meus pecados de mim, suma com os meus pecados, ó Senhor. Perdoa, me lava dos meus pecados e faça com que eles fiquem em lugar de esquecimento. Assim como há uma distância, Senhor, entre o Oriente e o Ocidente, faça isso conosco. Você já pediu isso para o Senhor? Você já percebeu que você é um pecador diante de Deus e que você necessita de um Salvador? Você já percebeu que você necessita pedir ao Senhor que perdoe os teus pecados, que lave você da sua sujeira e dos teus pecados, e que eu e você precisamos que os nossos pecados sejam esquecidos do Senhor? Davi, ele também lembrou-se de algo que muitas vezes ele fez por suas ovelhas. Algumas vezes uma ovelha vagaria, desgarrando-se do rebanho, e escorregaria para dentro de uma vala, com barro úmido e lodoso. O pobre animal sentia-se como sendo sugado, então ele gritaria, berraria por socorro. E Davi, ele escreveu o Salmo 40, no versículo 2, dizendo assim: depois de confessar os teus pecados, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Assim como uma ovelha está caindo num charco de lodo, num lugar horrível, e berrando por auxílio, assim é todos os pecadores. Assim somos todos nós que não somos salvos por Cristo. Nós estamos num lodo se afogando até chegar o dia da nossa morte. E se o pastor de ovelhas não nos retirar dali, nós não seremos salvos. E o que a ovelha ela fazia? Davi, como um pastor de ovelha, escrevendo esse salmo, ele sabia muito bem, ela berrava por socorro. E as Escrituras dizem que nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor. E nós temos que clamar e pedir a Deus para que Ele nos perdoe e nos salve dos nossos pecados. Nós temos que pedir ao Senhor, clamar a Ele, implorar por socorro para que Ele venha e tire nós desse charco de lodo, para nos colocar com os nossos pés firmes sobre a rocha que é Cristo Jesus, para afirmarmos os nossos passos e os nossos caminhos no Senhor, o nosso Deus. Sabemos agora com muito mais detalhes que Davi, ele conhecia o quanto o Senhor Jesus estava disposto a pagar. Ele sabia, vendo todas estas coisas, o quanto que Jesus teve que pagar em uma cruz, em os nossos pecados. Por quê? Por causa que, como um pastor de ovelha, escrevendo esse Salmo de 40, no versículo 2, se lembrando de uma ovelha caindo em um charco de lodo, ele se lembrou que ele necessitava de um esforço para ir até a esta ovelha e tirar ela dali com muita dificuldade para arrancá-la do charco de lodo. E se ele não tomasse cuidado, ele poderia cair ali também, que seria muito pior e muito difícil para ele sair daquele charco de lodo. Assim, ele escrevendo esse salmo, ele se lembrou do Senhor Jesus, que mesmo não
mesmo ainda na época dele, ele não conhecia, sabendo que ele viria e que iria pagar numa cruz, no lugar de pecadores, ele se lembrou que também o nosso Deus, o nosso Senhor, ele necessitou de algum certo esforço para libertar pecadores, para morrer em uma cruz. Ele necessitou sofrer, entregar a sua própria vida, pagar o preço elevado a fim de comprar a liberdade de pecadores como nós. Ele teve que pagar um preço, um esforço para morrer em uma cruz e se entregar no lugar de pecadores. Assim Cristo ele fez por pecadores como nós. Ele se entregou no madeiro, ele se entregou há 2000 anos atrás numa cruz, no lugar de pecadores como eu e você. E Davi também, depois de ter escrito este Salmo 40, nós também nos lembramos que isso não era tudo, pois daquele momento em diante, Davi ele clamou ao Senhor. Ele viu toda a criação, ele viu que ele era insignificante diante de Deus, ele percebeu que Deus ele sabia de todas as coisas, então ele confessou os pecados ao Senhor. Então ele pediu para que o Senhor o perdoe e o salve. E o que aconteceu com ele? Deus o salvou, Deus o tirou do charco de lodo e colocou ele numa terra firme, salvo diante de Deus pelos méritos e por Jesus Cristo. Só que agora ele escreve o Salmo 23. Mas isso não era tudo, pois daquele momento em diante o Senhor tornou-se seu constante guia e protetor. Davi, mais uma vez, como um pastor de ovelhas, ele escreve esse Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele era um filho de Deus. Ele não era mais uma criatura de Deus. Agora ele se tornou um filho de Deus. E qual é o filho que o pai não cuida, não protege e não alimenta? Davi, ele sendo um pastor de ovelhas que cuidava das suas ovelhas, ele faz essa ilustração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que você tem falta de alguma coisa, criança? Talvez você sente falta de amor muitas vezes. Talvez você sente tristeza por algum problema familiar, alguma coisa assim. Talvez você sente falta de muitas coisas, mas aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, eles dizem assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você for salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você não vai sentir falta de nada. O Senhor ele irá preencher você sobre todas as coisas. Você será uma pessoa completamente, perfeitamente feliz. Nenhum problema que acontece em sua vida, nada vai atrapalhar a sua felicidade. Só um crente em Jesus Cristo tem essa total e perfeita felicidade, por causa que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos deixa faltar nada. O Salmo 27, Davi ele escreve: uma coisa também pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Depois de Davi ser salvo, depois de Davi ter sido alcançado pelo Senhor, ele escreve este Salmo de número 27, versículo 4. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora, aquele rapaz, que era um rapaz solitário no campo, ali junto com as suas ovelhas, ele mal sabia que ele se tornaria um monarca, um grande rei, um dos maiores reis que já pisou nessa terra. Você não se tornará talvez um rei, um presidente, um monarca, algo semelhante, mas uma coisa irá acontecer com você. Você irá desejar estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Você ansiará pelo céu, pelas coisas de Deus, pelo nosso Criador, de todo o teu coração e de toda a tua mente todos os dias. Uma pessoa que ela foi salva pelo Senhor Jesus Cristo, isso é uma grande marca nela. Ela quer estar com o povo de Deus, ela quer estar com os santos de Deus, os filhos de Deus, falando sobre as coisas de Deus e as coisas eternas. Essa é a tua vontade e o teu desejo? Ou será que você prefere falar mais de futebol, de esporte?
de jogos? O que você prefere mais conversar? O que está mais em seu coração e em sua mente? O que você mais prefere conversar com os seus amiguinhos? É sobre os céus? Ou você prefere estar com aqueles que falam sobre coisas dessa vida passageira, somente divertimentos, diversões, brincadeiras? Um salvo, ele deseja e ele anseia os céus do Senhor, estar com Deus, na morada de Deus, e ele quer estar com os teus santos filhos, o povo eleito de Deus. Nós devemos pensar sobre todas estas coisas que nós aprendemos de Davi agora nesse momento, crianças. Nós devemos lembrar que isto é um modelo padrão para todos nós de salvação. Este é um grande modelo para nós. E você, será que você já as fez, estas coisas que Davi fez, todas essas que nós aprendemos? Você já se deu conta que há um Deus que fez os céus e a terra? Você já se deu conta? Você sabia que, embora Ele seja grande e santo, Ele conhece cada um dos seus pensamentos? Já se deu conta que não pode esconder nada dele? Muitas pessoas, na sua consciência, eles sabem que não podem esconder nada de Deus, mas eles esqueceram que eles têm que clamar a Deus e pedir para que Ele o perdoe e o salva. Às vezes nós sabemos disso. Nós sabemos em nossa consciência que existe um Criador, mas se nós não pedimos para que Ele venha e nos salve e perdoe os nossos pecados, isso não vai acontecer, porque é uma promessa da palavra de Deus. Todo aquele que pedir, recebe. Todo aquele que bate, será aberta a porta. E todo aquele que busca, encontra a salvação, a conversão em Jesus Cristo. O Senhor diz que se nós o buscarmos a Ele, de maneira nenhuma Ele deixará de nos ouvir, de maneira nenhuma nós seremos lançados para longe dEle. Se nós clamarmos a Ele, Ele deu uma promessa, Ele há de nos ouvir a nós. Você já confessou os seus pecados ao Senhor? Você já pediu para que o Senhor o perdoe os seus pecados? Esse é um grande modelo e padrão para todos nós, a vida de Davi, a conversão de Davi e a salvação de Davi. Todos os crentes em Jesus Cristo, em todas as eras, em todas as épocas e até hoje, passaram por quase todas essas experiências que Davi passou. Eu mesmo, crianças, o tio Vitor Hugo, eu passei por isso também. Eu passei por essas experiências um dia, em minha adolescência e juventude. Eu era uma pessoa que não dizia crer em Deus. Eu era um nécio, um tolo, como disse Davi. Eu dizia que não existia um Criador. As pessoas me conheciam por isso, por eu dizer, meus amigos, e eu dizer que não existia a Deus. Mas no meu íntimo, sozinho, eu sabia que existia um Criador. Muitas vezes eu me deparava com a criação do Senhor, a lua, as estrelas, todas estas coisas pintadas pelo Senhor diante dos nossos olhos, os mares. Então eu sabia que existia, mas o meu coração duro queria dizer, e também a minha consciência queria que não existisse um Deus, para que eu pudesse viver em os meus pecados e a minha consciência não me atrapalhasse. Mas não, no decorrer da minha vida, eu percebi que existia um Criador, sim. E depois de alguns anos de minha vida, eu compreendi a futilidade, a tristeza de uma vida sem Deus. Eu percebi que eu estava vivendo os meus dias, como dizem por aí, empurrando pela barriga, né? Sem sentido a vida. Qual é o sentido da vida? Trabalhar, comer, casar e morrer? Será que era esse o sentido da vida? Eu ficava pensando. E um certo dia, o Senhor Ele deu-me a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouvir a palavra de Deus, crianças, a pregação que vocês têm ouvido todos os domingos na Escola Dominical Evangelística, o tio Vitor Hugo ouviu uma só vez. E nesse mesmo dia, eu procurei um lugar tranquilo e clamei a Deus. Eu pedi para Ele perdão pelos meus pecados, perdão de todo o mal que eu tinha causado a pessoas, perdão de todo o mal que eu tinha feito diante dele. Todas as palavras que eu lancei malignas, maus diante do Senhor, toda blasfêmia,
toda vez que eu tinha dito que não existia um Criador, todas as maldades que eu tinha feito, eu clamei ao Senhor. É claro que você não vai se lembrar de todas, nem eu me lembrei, crianças, mas nós vamos pedindo ao Senhor, nós vamos, como assim por dizer, crianças, vomitando os nossos pecados, as nossas mentiras, os nossos enganos ao Senhor. E naquela noite o Senhor, Ele ouviu a minha oração e Ele me salvou. Faça isso, crianças. O tio Vitor Hugo ouviu uma só vez a pregação da palavra e buscou ao Senhor. Vocês têm ouvido todos os domingos. Busque ao Senhor. Peça para que Ele te perdoe e te salve. Pode ter certeza que você se tornará a criança mais feliz deste mundo, se você for uma criança salva pelo Senhor. E Ele só pede uma coisa para nós, para que nós clamamos por socorro, porque nós estamos nos afogando no lago de charco e nós precisamos que o Senhor Jesus, Ele venha e tire nós dali e nos salve para sempre. Amém, crianças? Vamos cantar o hino de número 4 em o nosso cenário e que Deus abençoe todos vocês.